Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, de antemão já digo a você que tá vendo esse vídeo agora, tá certo? Veja que nenhum YouTube faz isso, o importante é a audiência e que você permaneça no canal. Aqui é o contrário, o interessante aqui, o objetivo aqui é que você entenda o que nós estamos falando, que você realmente compreenda, para que você possa despertar. Então se você tá apressado, se você tá com outras coisas na cabeça, se você tá vendo esse vídeo por ver, vai ficar mexendo aí em outras coisas, lendo comentário, deixa pra ver outra hora. Nem assiste, irmão, nem assiste, porque vai ser trabalho perdido. Você não vai ter graça pra você, tá certo? Agora você que realmente, numa hora que você esteja interessado, aí você volta, se é que esse vídeo ainda vai estar no ar. Porque já é a segunda vez, essa é a segunda vez que eu tento falar das ferroviárias brasileiras e eu não consigo. O YouTube me censura, o YouTube tira os nossos vídeos. Então o risco desse vídeo não permanecer no ar é grande. Se você vê propaganda aí, é um bom sinal, é porque ele foi aprovado. Se você não vê, ele será retirado dentro de 24 horas, ok? É porque ele foi reprovado. Então nesse vídeo aqui você vai ver como de fato o Brasil nunca foi um país soberano. Ele sempre foi colônia e nunca deixou de ser. Todos os nossos governos, e eu digo todos, mas Davi não teve nenhum bom. Teve governos, pessoas, certo? Indivíduos que tentaram, mas nunca tivemos de fato um governo, nunca. Desde que o Brasil foi fundado, jamais tivemos. E você vai ver isso aqui nesse vídeo, vai começar a entender isso. O maldito sistema Illuminati, unido à mídia, usando as suas ferramentas de manipulação, mídia, política e tudo que eles podem, eles esconderam a nossa história de nós mesmos. O brasileiro não conhece a sua própria história, não conhece o seu passado. E por que isso é tão importante, Davi? Porque eles tiveram que fazer isso, toda essa conspiração, isso é teoria da conspiração. Irmão, quando a gente não conhece o passado, é impossível entender o presente e mais impossível ainda prever o futuro. Então eles fizeram de tudo para que você não conheça os brasileiros, os grandes heróis que essa nação tiveram, homens que fizeram coisas que a gente hoje fala e acha impossível que aconteça. Como era bom se tivesse, por exemplo, quem já não falou? Já pensou se aparecesse um rico e fizesse tal coisa na cidade? Né? Às vezes na nossa cidade, aparecesse um ricão aqui e fizesse isso aí que a prefeitura, o estado, o governo não quer fazer. Imagina, até você já se pôs nessa posição. Se eu tivesse para eu pegar e dizer, ó, não preciso mais de vocês não, vou fazer aqui pro povo. Se eu fosse milionário eu faria isso. Quantos de nós já pensamos isso? Pois é, irmão, nós tivemos um cara assim, chamado Barão de Mauá. Com certeza, eu digo 99,1% daqui não conhece esse cara. Vocês não conhecem porque o sistema fez de tudo para que você não conheça. Não é interessante que você saiba o que de fato grandes brasileiros fizeram pelo Brasil. Então, esse cara era um milionário que chegou a perder tudo, ficou liso. Ele era um bilionário. Na época de Dom Pedro, ele chegou a ser o rei, considerado o rei, né? Tinha um imperador e ó, você é o rei, você é o cara. Ele era um cara muito rico. Aqui por todas essas bandas de cá, a linha do Equador inteira, ele era o cara mais rico, mais milionário de todos. E esse cara pegou toda a fortuna dele para trazer a malha ferroviária para o Brasil. E vocês vão ver o resultado. Eu trouxe, né? Porque o pessoal gosta de dizer que isso é teoria da conspiração. Então, eu digo, não vai adiantar só levar livros e tal, que o pessoal vai continuar achando que é mentira. Então eu trouxe o próprio veículo de manipulação, que é a mídia, e você vai ver uma matéria dela mesmo, porque contra fatos não tem como negar. Então eles fizeram uma matéria, claro que eles não vão explicar como eu vou explicar a você, eles só falam dos fatos como se fosse uma coisa banal, mas para que as pessoas não pesquem, não capturem o que de fato aconteceu ali. Mas eu estou aqui, esse é o meu papel, explicar para vocês. Então vamos ver junto e você vai ver a coragem desse brasileiro que deveria estar estampado nas notas, deveria ter aí cidades com o nome dele e na verdade o que acontece é justamente o contrário, os brasileiros não sabem nem quem é. Então eu vou mostrar para você agora e já peço o seu like, já confira por favor, porque agora o negócio tá bem escroto mesmo. Você dá o like, você desce para olhar os comentários, quando você volta já não tá mais. Então confira, veja se isso aconteceu, deixa o seu like, porque um vídeo desse não é moleza fazer não, irmão. Então sem mais delongas, como o assunto exige reflexão, pega agora mesmo seu suco de manga e a bolacha seca e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, empresário responsável por colocar o Brasil nos trilhos. Quando o soberano era o imperador, ele foi chamado de rei. De simples mascate, se tornou o dono do Banco Mauá, homem mais rico abaixo da linha do Equador. O empresário fazia os planos nessa casa onde morou em Petrópolis.
trouxe a luz a gás para o Rio de Janeiro e aceitou o desafio de construir uma ferrovia do Porto de Magé até a raiz da Serra de Petrópolis. Nessa época, o Brasil caminhava a passos de mula. No final do século XIX, a locomotiva econômica do país era o café. Produção a todo vapor no Rio de Janeiro e Minas. Mas as viagens das regiões produtoras até o porto levavam meses. Em algumas travessias, 7 em cada 10 sacas se perdiam pelo caminho. Na Serra do Mar, em São Paulo, as mulas despencavam com o carregamento. O Barão de Mauá buscou recursos na Inglaterra e, sem um centavo do Império, bancou o projeto. Família, esse é o ponto-chave para você entender todo o vídeo, para você entender toda a situação do Brasil, o que realmente aconteceu. E você vê também aí como é terrível você ter uma mídia podre e manipuladora. O Barão de Mauá sai daqui para a Inglaterra para pedir verba para construir os trens, para fazer a malha ferroviária, e é negado. A imprensa, em vez de deixar isso bem explícito, de explicar bem, eles falam bem rápido, para que você não pegue. Aí ele bancou do bolso dele. Não, ó, não teve problema não, ó. Os caras não deram dinheiro lá, mas ele fez do bolso dele, não teve problema. O Barão de Mauá buscou recursos na Inglaterra e, sem um centavo do Império, bancou o projeto. Entendeu? Agora, se eles explicam pra você, ó, o Império não quis que o Brasil se desenvolvesse. Pra eles era muito importante que o Brasil continuasse sendo colônia, porque como colônia fica mais fácil deles nos controlar, deles nos extorquir, como fazem sempre. Todos os países de primeiro mundo fazem isso o tempo todo e a gente vem denunciando isso aqui dia após dia. Você vê que ele explicou na própria matéria, não é teoria da conspiração, as nossas safras de café se perdiam, quase que a metade se perdia na viagem, mas para eles pouco importa. Eles estão lucrando bilhões aqui, sempre foi assim. Então quando o cara chega com uma proposta, ó, vocês vão até receber mais, vão conseguir mais, não, mas aí eles pensam em quê? Tem esse lado aí de realmente a gente melhorar a produção do Brasil e ter mais lucro com isso. Mas também tem um lado que o país vai se desenvolver muito. E o país se desenvolvendo muito, ele pode sair do nosso cabrecho. Ele pode ficar independente, eles sempre tiveram esse medo. Porque, meus irmãos, já vou até adiantar aqui, não era pra eu fazer isso, mas eu vou adiantar aqui o raciocínio, porque eu fico logo puto. A gente pode até finalizar o vídeo aqui, se vocês quisessem. Mas a gente vai ver, porque eu acredito que vocês também querem conhecer a história do Brasil. Mas eu já posso finalizar aqui. Isso tudo era feito para que eles mantivessem o controle, com medo de o Brasil se desenvolver. Então precisava frear, não era para ter trem aqui no Brasil, porque aí vinham as montadoras, né? Mais para frente vinham as montadoras de veículos, já estava começando. E um país com proporção continental, como é o Brasil, lógico que vai precisar de um transporte. Então os carros vindo seria... lucro dobrado por todos os lados. Lucro em gasolina, lucro na fabricação desses automóveis. A única coisa que eles não podiam perder ali, nesse país que estava emergindo, era simplesmente não perder o controle, não deixar ele se desenvolver por mais da conta, ser aquele desenvolvimento no cabrecho, o que eles permitem, para que sempre dependemos deles, como os carros, por exemplo. Quando você compra um carro, para quem vai o lucro? Aí você vai para Chevrolet, vai para Hyundai, Davi, mas cada um é num lugar, um é no Japão, outro é nos Estados Unidos. Procure a árvore genealógica das empresas, já mostrei aqui 300 mil vezes. Todas pertencem aos mesmos donos, às 13 famílias. Poxa, o meu estúdio até começa a cair aqui, que eu me empolgo, família. Aguenta aí, família, peraí. Merda, meu irmão. Lá vai, pronto, agora ficou. Procure que você vai ver que é as 13 famílias, meu irmão. Tudo vai dar neles. Você vai sair assim, ó. Quando você sair procurando, você vai ver uma empresa, dá na outra que... No grupo de empresas que no final dá nas 13 famílias. Os banqueiros Illuminati, são eles os donos de tudo. Então é lógico que eles não iam deixar aquele país que mais geraria lucro para eles se desenvolver com os trens. Esse homem, mesmo quando foi negado, ele é um homem inteligente, ele disse, rapaz, isso é um absurdo, eu vou fazer do meu bolso então. Eu vou colocar toda a minha fortuna nesse projeto. E foi o que ele fez. A gente vai continuar vendo esse documentário da Rede Podre, mas você já está entendendo o que de fato aconteceu. Vamos lá. Ah, família, e antes que eu me esqueça, para fechar mesmo com uma chave de cocô, a Rede Podre ainda, além de não te informar tudo isso que eu te expliquei agora, além de não passar a verdade para você, eles ainda deram um jeito de arrumar uma pessoa comum, um coitado, para ainda dizer que o cara era doido. Não, ó, o Império, né? A Inglaterra não deu dinheiro porque viram que ele era doido.
É dizer, será que se ele fosse doido, o governo teria... Será que se ele fosse doido de fato, ele teria ficado milionário? Ele teria o carro que ele tinha? Rapaz, é muito absurdo, meu irmão. É muito absurdo. Veja aí, eu vou até voltar um pouquinho da matéria pra você dizer, não, esse bicho tá manipulando. Porque, né, tem sempre aqui um Nutella, que não faz parte mesmo da nossa família, que vem só igual a barata, só pra botar gosto ruim, né? É aquele pessoal que já desistiu e faz parte do grupo 2. Quer saber do que eu tô falando? Assiste os nossos outros vídeos que a gente explica o que é o grupo 1 e o grupo 2. Veja aí, família, quando eles fazem essa manipulação podre pra denegrir a imagem do Barão. E sem um centavo do Império, bancou o projeto. Diziam, né, que ele era doido, né? Ele dizia, já que ninguém investe, eu mesmo vou investir, né? Diziam, né, que ele era doido, né? Aí, família, me diga se tem como a gente não ver uma coisa dessa e não ficar realmente aborrecido. Eles usam as pessoas, até os coitados dos entrevistados, pra manipular e dessa forma atingir 4, 5 objetivos ao mesmo tempo. Você veja, denegriram a imagem do cara, justificar o Império não ter dado o valor que ele pediu, não ter financiado, não ter ajudado, não ter acreditado no Brasil, né? Porque é interessante para eles que o Brasil permanecesse colônia, como é até hoje. Com esse simples trecho, eles colocam o cara como um doido que trouxe a luz, né, pro Brasil a gás. Ele foi o pioneiro também, como você vai ver agora na matéria, a trazer o barco a vapor pro Brasil. Só tinha aqueles com a caravela, né, que é no vento. O vento vai empurrando lá aquele pano que eles colocam e vai andando lá no mar. Só tinha esse, ele foi e trouxe o a vapor. Era de verdade um nacionalista, um cara que queria ver o Brasil rumo ao primeiro mundo. Queria que o Brasil se desenvolvesse. Mas é desse jeito que é tratado, irmãos. Aí precisa vir um cara assim que nem eu, lá de nós, pra mostrar essa verdade a você. Porque se você esperar pela mídia, sabe quantas vezes você vai ver, irmão? Nunca. E quando vê é desse jeito, sendo manipulado e feito de otário para não perceber as coisas. Na Baía da Guanabara, os barcos à vela tinham a rota desviada pelo vento e ficavam à deriva. O Barão construiu as primeiras embarcações a vapor para a viagem até o cais. Hoje, corroída pela ferrugem, a estrutura metálica avançava a 150 metros em direção ao mar. Transportou material para a ferrovia e mais tarde passageiros. Perceba o gêmeo de Mauá, ele estava trabalhando com a bimodalidade, o transporte a barco e o transporte ferroviário. As obras iniciaram em 1852, com uma grande cerimônia, mistura de festa e desfile de modas. O Barão de Mauá convidou todos os nobres da época, além da família real, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina. O Barão de Mauá entregou ao imperador uma pá de prata e pediu a Dom Pedro que fizesse as primeiras escavações. A falta de intimidade do imperador com o trabalho fez a alegria dos operários da obra. Depois de tanto embaraço, o esbaforido Dom Pedro II desapareceu da festa. Você vê, família, que durante a própria matéria teve trechos aí que deveriam ter melhor destaque. Você vê o cara construiu lá aquele sistema, numa época daquela, dentro do mar, vários quilômetros, trouxe esse barco a vapor que facilitou a vida no Brasil naquela época. Não, mas o que merece destaque é Dom Pedro, né, que Dom Pedro II, que não sabia trabalhar no pesado. O que merece destaque pela rede podre é isso. Então, família, onde é que a gente pode parar com uma mídia desse tipo? Sempre tentando diminuir os atos, sempre tentando ridicularizar o Brasil para os próprios brasileiros. É isso que eles fazem e é o que fazem melhor. Sob o comando de engenheiros ingleses, mais de 200 homens construíram a estrada de ferro Mauá na base da picareta. Em 2 anos a obra foi concluída, transformando a viagem do cais até a Serra de Petrópolis de 2 horas em 30 minutos. O passeio inaugural foi na locomotiva Baronesa, homenagem à esposa do barão, Dona Maria Joaquina. 4 vagões percorreram o primeiro trecho sobre trilhos em solo brasileiro. E os 26 km por hora assustaram quem estava acostumado à velocidade das mulas. A estrada de ferro que abriu os caminhos do Brasil é hoje rota para lugar nenhum. Apenas um trecho da estrada original roda nos trilhos de subúrbio.
E aqui o Barão de Mauá chegou ao fim da linha, derrotado por um gigante chamado Serra da Estrela. Ele esbarrou nesse paredão, diferença de 870 metros até Petrópolis, ele não conseguiu. O Redentor chegou de trem ao Morro do Corcovado. As peças foram levadas pelo veículo que hoje transporta os turistas. Mas para alcançar os 800 metros de altura, foi preciso reinventar a roda. Ficou dentada para se encaixar nos trilhos da cremalheira. Sistema criado na Suíça, usado até hoje em grandes inclinações. A invenção revolucionou o trem. E também fez a primeira estrada de ferro do Brasil subir a Serra de Petrópolis. Vem surgindo de trás das montanhas. O trem da montanha chegou onde o Barão de Mauá sonhava. Olha o trem. Mas puxado pelos investimentos de outra companhia, a Grão-Pará, mais tarde Leopoldina. Ferrovia que avançou em direção à zona da Mata Mineira. E o vapor, na subida da serra, ainda aquece a memória. Os que sabem do trem. Eu tenho uma saudade gozada. Uma saudade que eu tenho. Eu era criança. Aqui nessa estação aqui, ó, coisa bonita que era. Você vê chegar o trem. Naquela época eu era moleque. Então chegava aquele trem lotado, né? Uns chegando e outros partindo. E aquilo para mim marcava muito. Misturava um pouco da neblina com aquela fumaça da locomotiva, aquilo tudo. Então isso fica muito na lembrança. Para ter essa lembrança em casa, Álvaro construiu a própria locomotiva. Qual que é mais bonita? Aquela lá, né? No início, os trens tinham uma porta individual para cada passageiro. A primeira classe com bancos de couro e a segunda com assentos de madeira. Existia ainda a terceira classe, reservada a quem não tinha condições de pagar. Os pés descalços. Com o tempo, gente da alta sociedade também escondia os sapatos para viajar de graça. O condutor vinha, mas o senhor não pode entrar, o senhor é um homem de bem vestido, só tem. Não, mas eu estou descalço, eu estou cumprindo a lei. A terceira classe foi extinta, mas a malandragem atravessou séculos. O que é que eu preciso dizer, família? Toda vez eles tentam, quando é denegrindo as pessoas que tentaram fazer alguma coisa por esse país, que foram verdadeiros heróis, que lutaram de fato contra a elite, é denegrindo o próprio povo brasileiro. Passando a imagem, né, de malandro, mesmo a alta sociedade tirava o sapato para ir lá. Isso era um rico imundo ou outro. A grande maioria não fazia isso. Mas eles têm que destacar isso, que é pra quê? Que é pra gente se sentir humilhado. Pra que a gente bota na cabeça, não adianta fazer nada pro Brasil que o povo não presta. Mas não é assim não, meu amigo. Nenhum povo do mundo aguenta pagar a quantidade de imposto que o brasileiro paga. Nós somos o povo mais trabalhador do mundo, irmão. Bota isso na sua cabeça, não acredite nesses caras não. Mentirosos, enganadores é eles. Tá certo? Enrolão, trambiqueiros são eles. Você não pode pegar um país desse tamanho e uma minoria e querer colocar isso como se fosse todos. Eu não faço isso, eu não faria isso. Vocês, a maioria, não faria isso. Então a gente vai ser considerado ruim, enrolão por causa de uma minoria. Isso tá errado, irmão. Cada um que seja julgado pelos seus atos. Você não pode fazer isso. Mas eles fazem. Deixam de dar destaque aos pontos importantes. Vê lá, os caras fizeram isso quase que na mão, no picarete. Dá destaque a isso, irmão. Você vê lá a outra parte, como é importante. Era dever da imprensa fazer isso. Não era pra eu estar aqui, não. Era pra eles fazer isso. Mostrar a você esses fatos. Você vê lá como é importante. Um pequeno trecho que construíram economizou de uma viagem de 3 horas. Consegui fazer em meia hora. Isso porque a velocidade era de 24 km por hora. Então o que é que a imprensa devia fazer? Imagina hoje, nos dias de hoje, um trem-bala, por exemplo, de Pernambuco aqui para São Paulo. Imagina eu poder estar aí em 3 horas aí conversando com vocês, ou vocês virem até aqui onde eu estou, em Pernambuco, e a gente bater aquele papo, meus inscritos aí de São Paulo, do Rio, pelo Brasil todo e até fora, né? Mais de 20 países assistem o nosso canal. Imagina como é que poderia ser mais fácil a gente se encontrar, a gente conversar. Tu ir agora no Mercado Livre, comprar um carro,
o que tu quisesse, irmão, e o frete ser barato, irmão. O frete ser barato, bota lá em cima. Eu podia até, vou aí fazer um encontro, bota o carro em cima do trem e vou pra aí. Pagava mixaria, mas isso eles não explicam a você. Os Estados Unidos é assim. Os carros lá que muita gente tá trazendo agora, né? Porque você só pode trazer um carro quando ele completa 20 anos. E muita gente tá trazendo os carros, e quando os carros chegam de lá aqui, né? Os carros americanos chegam aqui, aqueles Mustang antigo e tal. Os carros são zero. São pouquíssimo rodados. Tem carro aí com 30, 40 anos que não tem 100 mil quilômetros rodados. É absurdo. Que milagre é esse? O americano não roda, não. Ele roda. Só que viagem longa não se faz. É muito difícil. A não ser quando um cara realmente quer ir curtindo a paisagem, mas é raro. A maioria bota o carro, quando vai se mudar, bota o carro em cima do trem e parte. Então era muito interessante para ele. Então o sistema sabia que um país que tem uma linha ferroviária que corta o país todo, e a ideia dos nossos líderes era essa na época, trazer isso. O Barão de Mauá estava lutando com tudo que podia para fazer, pagando do bolso dele. A ideia dele era essa, colocar no Brasil todo, deixar como era nos Estados Unidos. Então a elite tinha que frear isso de alguma maneira. Isso não podia ir pra frente, porque caso isso acontecesse, o Brasil ia se desenvolver muito. E você já vai entender melhor. No finalzinho eu vou explicar o porquê disso, o que é que eles já estavam planejando. No finalzinho, irmão. Aguenta aí, vamos continuar vendo. O trem chegou quando a escravatura estava de partida. E surgia o trabalho assalariado. Eu pegava lenha aqui, pra botar lá, pra poder encher, for lá e levar. E maquinista? Como é que você se tornou maquinista? Eu era novo ainda, o chefe me falou, ó, tô precisando de maquinista. Então, essa aqui era a sua menina? Essa era uma das meninas que eu adorava. Em Petrópolis surgiram as primeiras vilas operárias e indústrias têxteis. O trem precisava de comunicação eficiente e trouxe o computador do século XIX. As mensagens tinham apenas código, o Morse, assim era o telégrafo. A história desse meio de comunicação também deve reverência ao empresário do Império. Só o Barão de Mauá poderia construir 12 mil quilômetros de cabos submarinos para a comunicação com a Europa. E a roda do desenvolvimento girou como a cremalhinha. Hoje é o concreto, por onde a ferrovia ainda resiste. Mas o passado é a referência na trajetória do trem. Se no Rio de Janeiro foi preciso vencer os obstáculos naturais, em São Paulo o desafio foi ainda maior. A Serra do Mar impedia a ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Um desnível de 800 metros, superado com 13 túneis, 17 pontes e uma das maiores obras de engenharia ferroviária do mundo. A muralha de rocha foi redesenhada pelo caminho do trem. 10 quilômetros de construções numa área sujeita a chuvas e deslizamentos. Trabalho de 5 mil pessoas. Mão de obra qualificada dos imigrantes europeus. Os obstáculos extrapolaram o orçamento e custaram a falência do Barão de Mauá. Ele entregou tudo, até os óculos com aro de ouro, ele entregou para ser para o leilão. Foi uma falência infeliz, porém honesta. Na história do patrono da ferrovia está a riqueza de uma família de sangue azul. Dona Francisca, 79 anos, é marquesa, trineta do Barão. E Eduardo, 43 anos, marquês, tetraneto de Mauá. O que é que ficou para a família? Aí eu costumo dizer para quem quando nos perguntam, vocês estão ricos? Não, aí eu falo, nós estamos falidos desde 1878. E aí, família, você, se é um nacionalista como eu, deve estar sentindo a mesma coisa. Aquela dor, aquela tristeza por nunca ter ouvido falar desse cara antes, da nossa escola. Talvez até o vimos, mas não deram a importância que deveria para que a gente pudesse capturar a informação de fato. Veja quanto tempo a mídia vem enchendo a nossa cabeça de besteira e fazendo a gente deixar passar os verdadeiros heróis dessa nação. Esse homem, um verdadeiro herói, desafiou até a condição humana, gastou toda a sua riqueza, ficou pobre, colocou em jogo o seu futuro e o da própria família, desafiou um império e não teve apoio de ninguém. Ainda hoje, esse tempo todo, quando é lembrado, é dessa forma, com deboche. Tá aí a família do cara, você vê a humildade deles, né? Mesmo tendo um sangue, como eles falaram, azul, você vê a humildade deles, boas pessoas. Então, meus parabéns aqui, a nossa homenagem a ele por esse ato heróico, né, do Barão. E
fica aqui a nossa homenagem à família dele. E também o meu sentimento de indignação, família. A gente tem uma mídia que trata a nossa história dessa maneira. E tem um Brasil e brasileiros desconhecidos dos próprios brasileiros de hoje em dia. Não é à toa que o nosso povo não tem heróis, não é à toa que o nosso povo não tem orgulho de si mesmo, da sua história, por causa desses caras. Eu tento fazer minha parte aqui. Graças a Deus, muitos, como vocês que estão vendo esse vídeo agora, têm se juntado à nossa luta, têm se juntado à nossa causa, têm entendido que isso aqui não é conspiração. Conspiração fazem eles. Têm visto que isso aqui de fato são fatos. Mas mesmo assim, a gente encontra muita gente ainda manipulada. Hoje, infelizmente, como a gente vem falando aí, esses caras da mídia estão saindo, estão mandando seus infiltrados vir pra cá. E tem muita desinformação aqui dentro, muita gente manipulando, recebendo pra fazer isso. A matéria destacou várias coisas aí inúteis, né? Mas não destacou o principal. Sabe por quê, família? Que não, eles não podiam. Ele falou até que ali era o período que criou-se o salário, né? Acabou a escravatura e começou o salário. Eles destacaram isso aí. Mas o que eles não falaram pra você é isso aqui, ó, que eu vou mostrar pra você aí, ó. Abre o olhão aí, irmão. Olha aí, ó. Se liga aí, família. Pera aí, deixa eu achar aqui. Fábrica de Highland Park, nos Estados Unidos. A linha de montagem começou a se mover no dia 7 de outubro de 1913. Pela primeira vez na história, né? Era a Ford que estava lançando seus carros, o automóvel na linha de produção. E eles sabiam que o principal mercado que ia querer isso, que precisava disso desesperadamente, seria o Brasil. E aí que eles poderiam vender isso pelo preço que quisesse, que o povo ia ter que comprar, porque precisava disso. Só que, para que isso acontecesse, os trens não podiam ir à frente. Então é por isso que vocês se perguntam, por que os governos deixaram se acabar? Porque não podia. A elite não queria que isso ficasse aqui no Brasil. Que o Brasil tivesse a malha ferroviária. Eles não queriam que o Brasil tivesse. O que era interessante para eles era ter rodovias, para que o povo tivesse que comprar carro, para encher os bolsos da elite de dinheiro. Como eu já expliquei, essas famílias são as donas dessas empresas. Eles dividem em vários nomes para que você ache que existe de fato uma competição, mas o dinheiro no final vai tudo para a mão dos mesmos caras. Você vê que esse período aí de Dom Pedro II, ele foi até novembro de 1889. E os carros, né, já começou a sua linha em 1913, ou seja, já era uma coisa que estava sendo planejada. Esses caras têm visão de 30, 50, 100 anos na frente. Eles já vão fazendo os planos deles. Então quando vira aquele cara criando a malha ferroviária aqui no Brasil, disseram, pô, isso não pode acontecer. Ninguém apoia, ninguém ajuda, deixa ele quebrar, uma hora o dinheiro dele vai acabar. E de fato acabou. De fato acabou. Agora é justo que isso aconteça? Aí entra político, sai político, só faz promessa. Disseram que Bolsonaro vai fazer. Eu duvido, irmão, ele ir contra o sistema. Duvido. Se fizer muito, vai ser um miguezinho ali de 20, 30 quilômetros para desdobrar, dizer que fez, mas não vai fazer. Porque para fazer isso, precisa ir contra a elite, os interesses internacionais. O Brasil é uma colônia, precisa entender isso. O Davi, a gente vai fazer o quê? O que é que a gente pode fazer? A mesma coisa que eles fizeram. Nada que eles fizeram foi de forma espiritual. É comprando, é manipulando, é colocando seus agentes aqui. É corrompendo as pessoas. Então precisamos de pessoas honestas, pessoas realmente dedicadas à causa, nacionalistas de verdade, irmão, que não vão lá se dobrar. Pessoas que não estão entrando na política para resolver a vida delas, mas para resolver os problemas do Brasil. Que sejam transparentes, que estejam mostrando aqui. No nosso último vídeo, acho que... foi no nosso último vídeo mesmo que eu falei que o Cabo Daciolo está com a ideia de criar um partido. Eu apoio essa ideia. Não é porque seja o Cabo Daciolo. Qualquer pessoa que queira criar um partido do zero, não é? Do zero, sem os laços da maçonaria, sem os tentáculos da maçonaria, sem os tentáculos dos bancos internacionais, dos banqueiros Illuminati, eu tô apoiando. Deixei o nosso contato aí, até agora o Cabo Daciolo não entrou em contato, não sei se ele não viu, não sei o que é que aconteceu, porque aqui a nossa família aqui, o nosso canal, tá apoiando, a gente vai ajudar a conseguir as assinaturas para a criação desse novo partido, a maioria, porque a única forma de lutar contra o sistema vai ser de forma democrática, irmão. Não adianta, vamos lá tirar os caras à força. Vai tirar os caras à força com o quê, irmão? No grito. Veja o que Trump já mandou para Bolsonaro, por exemplo, de armamento. Pelo amor de Deus, isso é ideia infantil. Aí o exército, intervenção militar, o exército, o alto comando todo depende das ordens maçônicas. Está debaixo da maçonaria, jamais vai fazer nenhum movimento legítimo. E você vai fazer o quê? Vai conseguir arrancar o governo do lugar com cartazes? Isso não funciona, tem que ser feito de forma democrática mesmo. É elegendo pessoas honestas, colocando as pessoas certas lá para que elas possam lutar pelo povo. Agora com esses partidos que estão aí, não dá certo.
veja o nosso vídeo que a gente explica o que era o Prona de fato, por que é que precisamos de um novo Prona. Seria muito bom que o Prona pudesse voltar, porque ele foi engolido. Então assista esse vídeo e a gente explica melhor isso aí. Então é isso, família, eu vou ficando por aqui. Se vocês querem saber mais sobre isso, tem muita coisa ainda pra gente entender. Eu peço que você compartilhe. Eu só farei se o vídeo tiver pelo menos 30 mil acessos, família. Tá muito fraca as views, eu acho que não sei o que tá acontecendo. Os likes também têm diminuído, então eu peço que você confira. E se ficar dando menos de 30 mil, não compensa fazer vídeos desse tipo, porque eles são longos, eles exigem muita pesquisa, eles exigem realmente muito tempo. E é por isso que você não vê esse tipo de vídeo em outros canais. Então, família, eu conto com vocês, eu só posso contar com vocês. Não acredito nesse negócio, o canal tem 400 mil inscritos. Não, o canal deve ter 30 mil, 15 mil inscritos no máximo. O canal tá inchado. Esses números aí só servem mesmo para que as pessoas achem que não precisam mais compartilhar, deixar like nem nada, que o canal tá cheio, mas não tá, família. O que vale é quem assiste. Então olha o número de views e você sabe o número de inscritos de um canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a vocês, reconheço o nosso trabalho, tá certo? Essa é a forma que você pode fazer, compartilhando, deixando o like e o comentário. Não é fácil fazer, família, a gente leva o nome de imoral, a gente tem os vídeos bloqueados porque tá indo contra o sistema. Então a única recompensa que a gente tem de fato é vocês, tá certo, irmão? Então faça aí, ajude, quem puder ajudar de forma financeira, nós temos o Apoia, temos o Patreon. E ainda também tem o PayPal, e se você quiser, você pode mandar um e-mail para o endereço que está aí embaixo na descrição do vídeo, no nosso e-mail, e eu te mando a conta para você fazer um depósito direto. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Nós voltamos amanhã às 7 horas, às 7h30, se assim o Criador permitir. Tamo junto e sempre encarando o sobrenatural.